Ruth, capítulo de número 3. Eu vou ler somente o versículo 11. Aleluia. Ruth, capítulo de número 3. Aleluia. Versículo de número 11. Eu prometo que eu não vou cansar os irmãos, vou ser breve. Deus, Ele já falou conosco nessa noite, a presença dEle é real em nosso meio. Amém? Ruth, capítulo 3, versículo de número 3, irmãos. Vamos ler o versículo 3, amém? Ruth, capítulo 3, versículo de número 3. Aleluia. Ruth, capítulo de número 3, versículo de número 3. Aleluia. Deus abençoe pelo convite, pastora, missionária. Deus abençoe meu esposo, pastor Rogério, meu filho Nicolas, corpo de obreiros, as irmãs, cada irmã que louvou aqui nessa noite com muita unção e graça. Amém? Ruth capítulo 3 e versículo 3, que diz assim: lava-te, pois, e unge-te, e veste os teus vestidos, e desce a eira. Porém não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Pode sentar só até aqui. Aleluia. Eu vou tirar aqui meu sapato, que meu pé já cansou já. Assim eu fico mais à vontade. Glória a Deus. Irmãos, preste bem atenção aqui. Eu vou ser o mais simples possível naquilo que Deus Ele quer falar conosco. Acredito que Deus já falou ontem através desse texto, através do tema da festividade, mas eu creio que Deus Ele vai falar ainda um pouquinho conosco. A palavra do Senhor vai dizer que nos tempos em que os reis julgavam, houve uma grande fome sobre a terra. E a Bíblia vai dizer que havia ali um homem por nome de Elimeleque, tinha sua esposa Noemi, seus 2 filhos, aleluia. E a Bíblia vai dizer que diante daquela fome, diante daquela dificuldade, Elimeleque, como um pai de família, ele vai visar o quê? O melhor para a família dele. Ele vai olhar e ele vai visar o melhor para a casa dele. Porque um homem, um pai de família, ele sempre vai olhar para a família dele e ele vai querer o melhor para eles. O texto não vai dizer em nenhum momento que Deus falou para Elimeleque: sai de Belém e vai para Moabe. Deus não falou isso para ele. Mas diante da situação, diante do momento em que estavam vivendo, a Bíblia vai dizer que Elimeleque pega a sua esposa Noemi, pega os seus 2 filhos, Malom e Quilion, e eles saem de Belém, que quer dizer casa do pão, e vão para Moabe. E aqui, eu meditando no texto e falando com o Senhor, Belém quer dizer casa do pão, casa do alimento, casa da fartura. Mas quando a crise vem, irmão, aleluia, até o lugar que é conhecido como casa do pão, ele passa pela crise, ele passa pela dificuldade. Quando Deus Ele quer ensinar alguma coisa, quando Deus Ele quer realizar algo, irmão, não importa o lugar em que você esteja, se é necessário aquilo acontecer, vai acontecer. Elimeleque pega a sua esposa, pega seus filhos, vão para Moabe. Moabe era uma terra de campos férteis. Era uma terra que se olhar dizia: nossa, aqui para plantar um negócio é bom. Aqui se você cuspir ali vai nascer alguma coisa. Aleluia. Ele olhou para as terras de Moabe e viu que ali o campo era fértil, que a terra era boa. Mas também Moabe, além de ser uma terra de campos férteis, era uma terra de idolatria, de poligamia. Quem não se lembra de Ló, que se deita com a sua própria filha? Uma terra que agora, vamos dizer, ela estava debaixo de uma maldição. Por mais que olhasse o campo e dizia: o campo é fértil, a terra é boa para plantar. Deus falava ao meu coração enquanto eu estava meditando: aleluia, para de ficar olhando para a terra fértil
e se esquecendo que a terra pode parecer fértil, mas se há, aleluia, o pecado nela, fica em Belém. Passa o tempo da crise, passa o tempo da prova, passe o tempo da dificuldade, irmãos, mas não arrega o pé de Belém, aleluia, porque a crise ela vem, mas ela passa, aleluia. A crise ela pode ter chegado na terra, a crise ela pode ter vindo, aleluia, a fome pode ter batido na porta de Belém, mas é melhor ficar em Belém passando a crise, mas tendo a presença, aleluia, do que olhar para o campo fértil e não sentir mais Deus. Imagine, irmão, que em Belém, como não era um negócio em Belém, de manhã tinha pão, à tarde tinha pão, à noite tinha pão, se acordasse de madrugada tinha pão também para comer. Oh glória, imagine como não era a vida em Belém, uma vida de fartura. Jesus, ele vai nos ensinar que ele é o pão da vida. O Senhor, ele é pão no momento de fome. Ei, quem sabe você está olhando para a dificuldade que você está passando e está dizendo, vou sair de Belém, vou ir para Moabe, porque lá o negócio vai ser melhor. Fica em Belém. Quem sabe você está olhando para a tua casa e está dizendo assim, eu vou mudar de bairro, vou mudar de lugar, vou mudar de cidade, porque lá em Moabe, aleluia, se eu levantar um negócio lá, vai estourar, vai explodir. E Deus está dizendo, não é para ir para Moabe, aleluia. Moabe pode ter terra fértil, mas não tem a presença. Moabe pode ter terra fértil, campo bom, mas não tem a graça de Deus. É melhor permanecer em Belém, esperar a crise passar, esperar o momento difícil passar. Oh glória, em Belém podia estar faltando um pão material, mas eu acredito que se em Belém Elimelec tivesse dobrado o joelho, Deus haveria se manifestado para eles em Belém. Quantas vezes você está aí dizendo, vou mudar de ministério, vou mudar de igreja, o pão não está sendo suficiente para você em Belém? Saiba que em Moabe pode ser pior. O texto vai dizer que Elimelec vai com a sua família para Moabe, achando que ia fugir da fome, achando que ia fugir da dificuldade. Mas quando chega lá em Moabe, passa o tempo, Elimelec morre. Aí fica Noemi, seus 2 filhos, e eles conhecem esposas, Ruth e Orfa. Elas ficam 10 anos em Moabe. E depois de 10 anos, Noemi não só viúva, mas sem os 2 filhos. Imagine como não era agora a situação de Noemi. Imagine que Noemi olhava para Deus e falava assim, Senhor, a gente saiu lá de Belém para fugir da crise, mas parece que a crise encontrou a gente aqui em Moabe. A gente saiu lá de Belém para fugir da dificuldade, mas parece que quando a gente chega em Moabe, o negócio é pior do que se tivesse ficado lá. Noemi está sem o marido e sem os 2 filhos. Ela olha para aquela situação, imagina ela questionando Deus. E quantas vezes você olha para Deus e questiona, Senhor, por que eu estou passando esse momento? Eu tenho procurado ser tão zelosa com a obra, tenho procurado ser tão zeloso com a obra, mas parece que a crise veio, a crise bateu na porta. E está aí você querendo fazer com a sua própria mão. Está aí você querendo fugir de uma terra para se esconder do problema. Mas o negócio não é fugir. Eu sempre costumo dizer que em momento de crise, Deus sempre vai levantar um profeta corajoso. É por isso que Deus levantou você na tua casa. É por isso que Deus levantou você na tua família. Aleluia, porque enquanto alguém deixou de orar, o teu joelho ainda está dobrado. Enquanto alguém saiu do propósito, você ainda continua firme. Enquanto alguém se desviou para a direita, o outro para a esquerda, você permaneceu firme no propósito. É por isso que Deus, Ele ainda continua contando com você.
Sabe por que a tua casa ainda está de pé? Porque o teu joelho ainda está dobrado. Sabe por que aquela porta ainda não se fechou? Não é porque tem um bonitão, uma bonitona lá, não. É porque eu faço. É porque não. É porque enquanto o seu joelho estiver dobrado, o céu continua pelejando. Enquanto o seu joelho estiver dobrado, o céu continua trabalhando ao teu favor. É por isso que aquela sepultura já foi fechada tantas vezes. Porque alguém desistiu, mas você não. Alguém desacreditou, mas você continua acreditando. É por isso que teu filho ainda não desceu. Porque enquanto alguém estava olhando e amaldiçoando a tua casa, você estava com o joelho dobrado dizendo: Deus, não é porque aconteceu lá que aqui vai acontecer também. Não é porque lá aconteceu isso que aqui vai acontecer também. Ei, Deus não precisa de opinião humana para fazer nada. Ele só precisa de joelho dobrado e de mulher e homem que permanece firme no propósito que Deus tem. Noemi olha para suas noras e vai dizer assim: olha, eu ouvi falar que lá em Belém o negócio melhorou. Elas voltam para Belém, mas quando elas chegam em Belém, a situação já estava boa. Mas já não tinha mais Elimeleque nem os filhos dela para desfrutar daquele momento bom. Quando elas chegam na cidade, alguém vai olhar, o povo vai olhar e vai dizer: nossa, mas aquela ali não é Noemi? E ela vai dizer: não me chama de Noemi, me chama de Mara, porque eu estou amargurada. Olha o que ela vai dizer: cheia parti, porém vazia eu voltei. Aleluia. Quanta gente saiu cheio, vai voltar vazio, mas receba em Belém de novo. Porque em Belém tem pão. A crise pode ter vindo, mas ela passa. Mas em Belém continua tendo pão para alimentar alguém. Quanta gente sai cheio de si, cheio de eu. E quando eu estou dizendo cheio, irmão, não é cheio de Deus, não. É cheio de arrogância, cheio de ódio, cheio de prepotência. Não está nem cheio, está inchado. Há uma diferença de estar cheio, apóstolo, e estar inchado. Quando uma pessoa está inchada, quem é médico, quem já passou por isso sabe. Se você apertar a pele, vai lá embaixo e ela fica um buraco ali, é ou não? Porque está inchada. Mas quando se está cheio, meu Deus, você passa até na prova, dá um aperto aqui, um aperto ali, mas você não muda a sua essência. Quem está inchado se aperta, você percebe aonde se apertou. Mas quem está cheio não. Ele sabe com onde ele fica. Ele sabe quem ele é. Ele sabe quem chamou ele. Ele sabe qual é o lugar dele. Aleluia. Quem está cheio sabe qual é o lugar dele. É como eu sempre prego, eu vou dizer aqui porque Deus está mandando. É festividade com as irmãs, né? Você pode pregar, você pode profetizar, você pode rodopiar, mas o homem da casa não é você. Vou falar. Você pode pregar, você pode bancar a bananeira, mas a voz maior, a autoridade lá dentro não é a tua. E quantas vezes, apóstolo, a mulher quer colocar numa posição que não é dela, quer falar mais alto que o homem, e se deixar ela tira a calça dela e põe nela. Quem está
cheio sabe o lugar que ocupa. Quantas vezes o pastor quer falar algo, você quer gritar mais do que ele? Quantas vezes a liderança fala algo, você quer falar além daquilo que ele está falando? Você está cheia, você está cheio, então saiba qual é o seu devido lugar. Não me chamem de Noemi, me chamem de Mara, porque eu sou amarga. Saí cheia, mas voltei vazia. Aí olham para aquela situação e Noemi vai dizer assim: olha, vai minha filha, volta vocês para a casa de vocês, para a família de vocês. Volta lá para Moabe, vai para a mãe de vocês. Volta lá para o povo de vocês. Porque eu já estou velha. Eu não tenho filhos para vocês casarem. E mesmo se eu casasse e tivesse filho ainda hoje, vocês não iam esperar eles crescerem para casar com eles de novo. Vai lá para o povo de vocês e vai para os deuses de vocês. Orfa vai olhar para Noemi, vai dar um beijo no rosto dela e vai dizer: tô indo. Dá um beijo, apóstolo. Dá um beijo, pastor, e volta para o povo dela, para os deuses dela. Se Orfa entendesse qual era o propósito de Deus na vida de Noemi, ela tinha permanecido também. Mas uma coisa Deus me ensinou: nem todo mundo vai fazer parte do projeto que Ele tem conosco. Tem pessoas que no meio da nossa caminhada, no meio do trajeto, vai nos dar um beijo, vai voltar para os deuses, vai voltar para as famílias, vai voltar para outra banda, para outra terra. Por quê? Porque não faz parte do propósito, não faz parte do projeto. E você está aí dizendo: Deus, fulano não lembra mais de mim, fulano se esqueceu. É nada, é porque não faz parte do que Deus tem com você. Você está aí chorando, se lamentando, ficando depressivo, porque alguém não se lembra mais de ligar para você. Tem gente que não está preparado para viver o que Deus tem para a tua vida. Tem gente que não está apto para estar ali, ó, para andar do lado e dizer: estou aqui. Porque quem sabe em algum momento Noemi ia dizer: vão por aqui. Orfa ia dizer: não, vão por ali. Noemi ia dizer: não, vão por aqui. Orfa ia dizer: não, vão para cá. Ei, nem todo mundo vai ficar do nosso lado, porque não vai se enquadrar no que Deus tem para nós. Não vai. Nem todo mundo vai entender o propósito, nem todo mundo vai entender o projeto, nem todo mundo vai suportar o processo. Esses dias eu li uma frase e eu guardei aquela frase. Tem muitos líderes adoecendo porque estão tentando extrair frutos do Espírito de quem nunca nasceu de novo. Ah, meu Deus. Tem muita gente adoecendo porque está tentando extrair frutos do Espírito de quem nem sequer nasceu de novo. Oh, minha irmã, não seja aquele crente trabalhoso, não. Não seja aquela crente trabalhosa, não, que dá só problema, só dá trabalho. Tudo reclama, tudo murmura, tudo questiona. Irmãos, desde quando eu comecei a minha caminhada na minha adolescência, não importava se era oração com as irmãs, eu estava lá. Só eu servindo a Deus na minha casa. Tinha dia que olhava para mim e dizia: se você for para o culto, quando você chegar, você vai levar uma surra. E eu dizia: eu vou. Porque era melhor estar no culto do que participando de prostituição.
quando eu chegava em casa, estava dormindo. Eu dizia, ô glória. Eu falava, Deus, eu falava igual o salmista. Senhor, se eu pudesse, eu trazia a minha cama e morava aqui. Quantas vezes, pastor, eu olhava no culto e eu ficava chorando. E eu falava assim, Deus, como eu queria que esse culto não terminasse nunca mais. Sabe por quê, igreja? Eu vou trazer uma mensagem do céu. Eu já vou encerrar, mas eu preciso trazer isso que Deus está me dizendo. Sabe por quê, irmão? Porque há mais de 20 anos atrás, alguém podia estar enfermo, podia estar endividado, podia estar precisando de porta de emprego, mas tudo que essa pessoa queria fazer era chegar dentro da igreja e sentir a presença de Deus, porque ela entendia, enquanto eu adoro Deus, Ele vai fazer por mim. Enquanto eu ir para a casa do Senhor, Ele vai me curar, Ele vai libertar, Ele vai abrir a porta. Tudo que a gente mais queria era a presença do amado Deus. A gente não ia pro culto, irmão, esperando. O céu se abria de uma tal maneira que o culto tinha acabado de... Estava no meio, já a gente achava que tinha acabado de começar, porque era uma essência tão diferenciada. O ambiente era outro. Ninguém estava ali para reparar em ninguém. Ninguém estava ali pelo seu próprio eu. Só queria dizer, Deus, eu estou aqui. Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu quero te sentir, meu Deus. E quando a gente queria ser batizado com o Espírito Santo, oh irmãos, hoje é tanta campanha, é tanta coisa, mas eu não vejo mais assim, irmãos. Hoje o culto vai ser, você vai dar glória. Enquanto você não sentir Deus, você não vai parar de dar glória. É ou não? O pastor dizia, quem não é batizado, aí os jovens levantavam a mão, os irmãos. E ele ficava lá, glória, 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 glória. Ele não parava de dar glória enquanto ele não sentia a presença de Deus, irmãos. Tinha um irmão que ficava na... Quantos fizeram parte daquela geração, irmãos? Uns já não servem mais ao Senhor. Outros o Senhor já levou para a glória, porque já estavam do jeito que Deus queria. E a gente está aqui. E Deus está nos ensinando nessa noite. Ruth vai olhar para Noemi e vai dizer assim, olha minha senhora, não insista para que eu te deixe, porque aonde você for eu irei. O seu Deus vai ser o meu Deus. O teu povo será o meu povo. Em certo momento da palavra do Senhor vai dizer que Davi estava fugindo para não morrer. Se apresenta um jovem por nome de Itai. E ele vai dizer para Davi, aonde o Senhor for, eu irei. Aonde tu pousares, pousarei eu. O teu
teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Sabe para onde Davi estava fugindo? Para o deserto. Querer fugir, aleluia. Querer estar do lado de alguém no seu melhor momento é muito fácil. Querer estar do teu lado quando está todo mundo te aplaudindo é muito fácil, irmãos. Ruth vai olhar e vai dizer: eu não vou deixar a senhora. Aonde a senhora for, eu irei. O teu Deus vai ser o meu Deus. Olha o que Ruth estava querendo dizer. Deixa os deuses de Moabe lá em Moabe. O negócio agora é aqui em Belém. Ruth vai ter uma ideia, vai começar a trabalhar no campo. Ruth quer dizer amizade. No momento da crise, momento de dificuldade, Deus vai colocar um amigo do seu lado. Fica tranquila, fica tranquilo. Você não está só nessa guerra. Deus está levantando uma Ruth para andar de mãos dadas com você. Deus está levantando Ruths para andar de mãos dadas, pastores. Deus está levantando pessoas leais, aleluia, para andar do nosso lado, para chorar junto, para estar junto, para gemer junto, para pagar preço junto. Ruth começa lá a pegar a espiga no meio do milharal. De repente, quando ela vai ficar sabendo, só para nós encerrar, sabe na onde Ruth estava pegando espiga? Lá nos milharal de Boaz. Boaz era um lavrador de terra, irmão, de Belém, descendente de Judá. Olha que coisa. Ele vai olhar para Ruth e vai achar graça diante dela. Ele vai dizer: mas essa não é Ruth? Aquela que foi leal à sua senhora, à sua sogra Noemi. Para alguém o que você faz de bom pode ser esquecido, mas alguém vai ter que ouvir falar do bem que você fez. Alguém vai ter que se lembrar que você foi bênção um dia. Alguém vai, apóstolo. Alguém muitas vezes pode pegar o que você faz de bom e jogar no lixo, mas alguém vai ter que se lembrar, porque Deus vai fazer se lembrar e vai dizer: ei, naquele dia você foi canal de bênção para minha vida, naquele dia Deus te usou para minha vida, aleluia. Às vezes a gente olha e fala: Deus, será que parece que ninguém está vendo, o Senhor não está vendo? Alguém vai ter que se lembrar que você foi canal de bênção em algum momento. Noemi dá uma despertinha e vai mandar Ruth se deitar. Olha o que Noemi vai dizer: lava-te, pois, e unge-te, e veste os teus vestidos, e desce a eira. Irmãos, alguns estudiosos vão dizer que Boaz, ele representa um tipo de Cristo, porque ele vai agir como resgatador na vida de Ruth. E o que era o resgatador? É alguém que tinha a incumbência ou a responsabilidade de se casar com a pessoa após ela ter ficado viúva, ter ficado sozinha, sem seus filhos, né? E ela tinha o que? A responsabilidade de se casar com aquela pessoa para devolver o nome à família. E antes de Boaz tinha ainda alguém, mas o negócio era com Boaz e Ruth. Boaz era o resgatador na vida de Ruth. Mas eu quero trazer aqui para o lado espiritual, para a gente se jogar diante dos pés daquele que pode resgatar a nossa vida. Oh, aleluia. É preciso a gente se lavar, vestir uma veste nova. Quem não se lembra daquelas 10 virgens? As 10 sabiam que o noivo haveria de vir. As 10 tinham lamparinas nas mãos. Quando chega um certo tempo, elas se cansam, as 10. As 10 dormem, pastor, ficam cansadas. Mas quando alguém grita: aí vem o noivo, sai-lhes ao encontro, as 5 loucas olham e dizem: espera aí, minha lamparina está apagando. Aí vão pedir azeite emprestado. Sabe quem são as virgens loucas?
gente que acompanha a igreja, mas não se envolve com ela. Vai para o culto, leva a Bíblia, sabe que o noivo vem, mas não se envolve com ela. A lâmpada vai se apagando, varão. A lamparina está ali, Deus está dizendo: veste nova. Aleluia, põe um azeite novo aí, porque o noivo vem, a hora é incerta, mas precisamos nos apresentar diante dele, acesos. Para de ser virgem louca, só acompanhar a igreja e não se envolver com ela. Só um culto tá bom, quero responsabilidade não, quero cargo não, só louvando tá bom. É para se envolver com a igreja, não é para acompanhar ela. Isso daqui não é uma procissão não, irmãos. Isso daqui é uma marcha em rumo à celestial mansão. Oh, aleluia! Noemi vai dizer para Ruth: se banha, se veste, desce a eira. Cadê aquela oração que você fazia antes? Cadê aqueles louvores que você ensaiava o dia inteiro? Agora você nem pega mais no playback. Cadê aquele culto que você oferecia para Deus? Você já reparou tanta coisa aí, mas nenhum glória você deu ainda para Ele. Você já reclamou de tanta coisa na obra, mas você não fez nada ainda para mudar, para melhorar, para aperfeiçoar. É fácil, apóstolo, eu dizer: isso está errado, isso não está certo, mas não faz nem igual e nem melhor. Se coloca de pé nessa noite. Aleluia. Noemi não tinha nada para oferecer para Ruth. Ruth não tinha nada para oferecer para Boaz. Mas pela lealdade de Noemi, pela lealdade que Ruth teve com Noemi, foi louvado aqui de gente que catava no milharal, passou a ser dona do milharal. Sabe uma coisa que chama a atenção de Deus? É quando a gente é leal. E o que é lealdade? É quando eu sou na sua frente, quando você está ausente também. Sabe uma coisa que chama a atenção de Deus? A lealdade. Quem é você quando ninguém está vendo? Como é a tua adoração lá na tua casa quando ninguém está vendo? Como é o teu louvor lá na tua rua quando ninguém está vendo? Oh, meu Deus! Como é a tua vestimenta na tua rua quando ninguém está te vendo? Naia sondera, baia sou. Como é o teu palavreado lá no teu trabalho que o teu pastor não está vendo? Como é aquelas conversas em grupos? Porque é muito fácil, irmãos, eu olhar para a irmã e eu dizer: eu te amo. Mas quem sou eu quando ela não está diante de mim? Deus está perguntando, pastor Felipe, nessa noite: quem é você quando você não tem plateia para saber se você serve a Deus ou não? Será que os louvores que passam aqui é os louvores que estão no seu celular lá na sua casa? Será que o glória que você dá aqui lá na tua casa também? Será que a santidade que a gente demonstra aqui, a gente demonstra lá fora também? Será que quando alguma irmãzinha passa lá com as pernas de fora, será
Sande Candarai. Inarama Suribi Comando Yasai. Anaya Sedi Candaya So. Como será a tua conversa quando alguém vem falar mal do teu marido? Será que você defende ele ou você diz é verdade? Uma geração que não tem um casamento abençoado e não quer que o seu seja. Quantos conselhos alguém já não deu para você? Manda embora, faz a mala, manda ir para casa da mãe. Ei, quem é você lá dentro? Quem é você quando o teu pastor dá uma ordem? Aí você diz ok, mas quando você sai lá fora, você não concorda com nada que ele fala. Não estou concordando com aquilo que está sendo falado. Não estou concordando com aquilo que o pastor está impondo lá. Não estou concordando com esse posicionamento. Oh, minha filha, vai falar com Deus. Vai falar com o dono da obra, pastor Felipe. Aleluia, pastor Felipe fala uma coisa aqui. Eu digo amém, meu pastor. Mas quando ele vira as costas, eu já não concordo mais com ele. Chega no dia da ceia, chora igual bebê na maternidade. Senhor, é o teu corpo, é o teu sangue. Para de ser lata vazia. É o corpo, é o sangue de Cristo. Nós somos uma igreja, não somos uma gangue. Nós somos um corpo. Aleluia! Nós somos um corpo. Aleluia! Tem que ser santo aqui para subir para lá. Tem que amar aqui, senão não entra lá. A porta ainda é estreita. Ainda dá tempo de pedir perdão para alguém. Ainda dá tempo de, aleluia, lavar, pôr o vestido para descer a eira. Para encontrar com o resgatador. É a noite que o Senhor nos proporcionou para trocar a veste. Aleluia, para se lavar. Precisamos voltar àquela essência, irmãos. Quantos lugares Deus nem desce mais na casa. Pode ter parede de ouro, Deus nem está mais ali. Porque não adianta, irmãos, Deus conhece aqui dentro. Deus está dizendo aqui nessa noite para alguém: volte a me adorar como você me adorava. Volte às primeiras obras. A palavra do Senhor diz: não desfaleça as vossas mãos, porque há uma recompensa para o vosso trabalho. Está vendo essa irmã que está aí do teu lado? Ela foi comprada por preço de sangue. A sua luta não é contra ela, a minha luta não é contra o meu irmão, a minha luta não é contra o pastor, não. A luta do pastor não é contra a ovelha, não. A nossa luta é espiritual.
estamos numa guerra, irmãos. Ageu capítulo 1, versículo 8 diz: subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Eu lembro quando Deus falou essa palavra, e Deus falou: vou eu abalar o céu e a terra. Foi quando veio a pandemia. Ei, sobe ao monte. Sobe o monte da oração, traz a madeira. É o Calvário, é Cristo, é a palavra. Jesus está voltando para buscar a igreja dele, irmãos. Jesus está voltando, isso não é história de carochinha, é real. É real, a palavra do Senhor está se cumprindo. É tempo da gente ser crente de verdade. Ou você serve a Deus ou você serve ao mundo. Não há tempo a perder, irmãos. Quem sabe você queria uma palavra que você pulasse, saltasse. E eu de fato estou assim aqui. Mas é uma noite de concerto. É uma noite de concerto para crente, irmão. Porque o céu é para uma igreja. Aleluia, para uma igreja lavada, remida no sangue do Cordeiro. Uma igreja de boas obras. Uma igreja santa e viva. O céu é para nós. O céu é para crente. Tem alguém em nosso meio que você está afastado ou não serve ao Senhor, e você quer nessa noite entregar a sua vida para o Senhor. Você que estava dando um tempo, estava descansando, estava tirando umas férias, mas você quer voltar hoje para Jesus. Tem alguém em nosso meio que você ainda não serve ao Senhor? Mas irmã Jennifer, o que é servir a Deus? Eu vou ter que usar isso ou aquilo. Eu estou dizendo de você entregar a sua vida para o Senhor e deixar Ele conduzir ela. Tem alguém que ainda não serve ao Senhor nessa noite? Tem alguém que ainda não entregou a sua vida para o Senhor? E você quer nessa noite fazer uma aliança com Deus? Jesus está voltando, irmãos, e não há tempo a perder. Tem alguém em nosso meio que quer entregar a sua vida para o Senhor Jesus? Tem alguém? Tem alguém? Que Deus te conceda uma outra oportunidade. E você, irmã, irmão, servo de Deus, serva de Deus, continue firme. Não esmoreça. Né, irmã? Tem dia que parece que a gente vai arrastado, assim, carregado pelo Espírito. Mas Deus diz: não esmoreça a sua fé. Porque quando as suas forças se esgotam, aí o poder dele vem e se aperfeiçoa. Fique firme com o Senhor Jesus. E guarde essa palavra na tábua do seu coração. Guarde tudo que Deus falou aqui nessa noite. E que haja o sangue do Cordeiro nos umbrais das portas da nossa casa. E que nenhum mal venha se chegar a nós. E que nem praga alguma venha se chegar à nossa tenda. Aplauda o Senhor, aplauda Ele.